Fala humanos, como estão todos vocês, meus queridos? Espero que estejam todos muito bem. E é o seguinte, a gente começa essa aula hoje aqui com um assunto que talvez a gente tivesse, se nós estivéssemos em sala, né, ou quando nós estivermos em sala, ele pode até sofrer alguns quesitos polêmicos, não é? Aquilo que dá margem ali para você poder debater, né, assuntos assim que podem ser um pouco ter algumas desavenças, né, de pensamento, tá? Mas obviamente que a gente está estudando. Ué, a música acabou bem na hora que eu comecei a falar, pô, tá de sacanagem. A gente está estudando conteúdos que vão estar presentes nas principais provas, né, vestibulares, né, provas externas à escola. Então, obviamente que não vou colocar questões, né, avaliativas conforme de maneira subjetiva, né, como você acredita, né. Então, vou pedir como mais ou menos os vestibulares e o Enem, né, as questões caem, tá ok? Então vamos lá. Pode ser um pouquinho conflitante algumas vezes, mas eu obviamente vou secar ao máximo para dar ênfase na questão do evolucionismo, tá bom? Então eu vou secar bastante aqui os assuntos. Então vamos lá, eu vou secar até minha própria fala. Vamos lá. Até o século XVIII era bem defendida a ideia do fixismo, tá? Ou seja, que os indivíduos foram criados e não sofreram modificações ou modificação através do tempo, apresentando as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais, tá, ok? Como a gente fala aqui de criação, quer dizer que normalmente, né, as pessoas que acreditavam no fixismo, elas tinham uma ideia dessa situação e geralmente fazendo uma comparação com a sua cosmovisão, né, a sua visão religiosa das coisas, tá bom? Então o fixismo aqui estava bem atrelado ao quesito religioso nessa situação. As teorias evolucionistas, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa mesma aula do ano passado eu fiz ela em live, né? Porque cada um podia expressar a sua opinião e acabei percebendo que talvez foi até tempo demais, né, para chegar em um objetivo totalmente diferente, né? Então é por isso que eu gravei o vídeo, beleza? Então vamos lá. As teorias evolucionistas, que defendiam que os organismos sofriam mudanças ao longo do tempo, elas tornaram-se mais argumentativas quando se desenvolveram as ciências de anatomia, embriologia e paleontologia, tá bom? Então elas começaram a pegar mais corpo, ter mais argumentos depois de um tempinho. E a gente já entra aqui no quesito do evolucionismo, tá? Entre as teorias evolutivas existentes, algumas merecem destaque. Então, o lamarckismo, o darwinismo e o neodarwinismo. Eu queria que você, por favor, pegasse seu caderno e fizesse as suas anotações, porque são características importantes que normalmente essas provas, inclusive as nossas provas internas, eu faço questão de colocar. Beleza? Então vamos lá. Lamarckismo. Uma das primeiras teorias que explicaram a evolução dos seres vivos foi proposta por Jean-Baptiste Lamarck, então, um francês. Ele, para explicar a evolução, né, dos seres vivos, ele sugeriu duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso, tá? E a segunda é a lei dos caracteres adquiridos. Super simples, tá bom? A lei do uso e desuso explica que quando um organismo utiliza muito determinada parte do corpo, essa parte desenvolve-se mais que as outras, né? E aquelas que não são utilizadas atrofiam-se.
A lei da herança, né, que é a segunda, a lei da herança dos caracteres adquiridos, por sua vez, afirma que essas características adquiridas, né, com a lei do uso e desuso, elas podem ser transmitidas aos descendentes. Entendeu? Tem uma famosa, essa aqui talvez seja, se você colocar Lamarckismo na internet, possivelmente você vai encontrar uma foto de girafa. Tá bom? E o Lamarck não propôs isso, né, com as girafas, mas foi muito atrelado com a paleontologia, por exemplo, já identificou que existem algumas girafas de um pescoço um pouco mais comprido e umas de pescoço mais longo, né? De pescoço mais comprido e outras de pescoço mais curto, e que essas do pescoço curto hoje já não existem mais, né? Então, por exemplo, basicamente pelo lamarquismo era assim: tinham girafas, todas tinham o mesmo tamanho, né, de pescoço, e aí começou a faltar alimento, elas começaram a forçar mais o pescoço, né? O animal começou a se forçar, fortalecer aquela parte do corpo e tornou essa característica melhor do que as que não forçavam, né? E conseguiam, obviamente, conseguiam comida, né? E aí passavam essa característica para os seus descendentes, e aí só tornou girafas do pescoço comprido, e as outras pescoço curto morreram todas, mais ou menos isso, tá bom? Só que aí vai ter um erro. Por quê? Primeiro deles diz respeito ao uso e desuso, que não pode ser considerado uma verdade, pois as características do nosso organismo são determinadas ou pré-determinadas pelos genes, a parte genética da coisa aqui. E o uso e desuso poderiam causar alterações nos limites pré-determinados. Outro ponto que merece destaque diz respeito às características adquiridas que não podem ser transmitidas, pois não estão presentes na nossa informação genética. Basicamente, imagina o seguinte, aquele halterofilista, estamos nas Olimpíadas aí, né? Vocês viram aí, com certeza você já viu alguém levantando um peso, as pessoas que vai na academia, né? Que tem aquilo por rotina. Aí a pessoa era bem, né? Tinha de um corpo não tão definido, e aí fez força pra caramba na vida, vai, e os músculos ficaram bem desenvolvidos, né? Então o halterofilista, né? Ele não passa a sua força ou aquela musculatura bem desenvolvida para o seu filho ou para sua filha, né? Então ele não conquistou isso, né? Não foi uso e desuso, ele não usou aquele músculo bastante, só que o filho dele nasceu normalzinho, né? Então as duas leis aqui, se é uma lei, né, tem que ser em todos os momentos, né? Elas não são aplicadas, por isso que existe esse erro, tá bom? Mas a coisa importante aqui, não é porque ele estava errado que a gente fala, nunca mais a gente vai estudar. Até porque você já viu aqui que foi uma das primeiras teorias evolutivas, tá bom? Então o cara foi um dos pioneiros, é por isso que ele está aqui e marcou história, tá bom? Darwinismo, aí a gente já pula já bastante o tempo e vem para o darwinismo, né? Ele reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin. Segundo esse pesquisador, as espécies modificam-se ao longo do tempo em virtude da seleção natural. Quem está fazendo uma seleção? A natureza. Então, seleção natural. A natureza, ela seleciona. Como que ela seleciona? Ela é um ser vivo? Não. Para viver naquele ambiente, né? Segundo as suas condições climáticas, né, diversas, só vai viver naquele ambiente os seres que estão mais adaptados para viverem ali. E não é porque os seres querem estar adaptados, tá? É pelas características que são presentes lá na parte genética, tá? Então, uma seleção natural. A natureza seleciona qual ser que é bacana viver ali e qual não é, tá? Para ele, né, para o Darwin, os organismos vivem em uma luta constante pela sobrevivência, tá? E obviamente, todos os seres vivos, né, eles lutam constantemente pela sobrevivência, por espaço, por comida, pela reprodução, né, por água, e apenas aqueles
que mais aptos, né, eles são capazes de sobreviver, reproduzir-se e passar as características vantajosas para seus descendentes. Está aí basicamente o resumo do que é a seleção natural, tá bom? Bom, apesar da seleção natural ser um mecanismo correto, Darwin não conseguia explicar como as características vantajosas para aquele ambiente, né, elas surgiam nos organismos e tampouco como eram transmitidas. Por quê? Porque essa explicação não foi possível porque não havia conhecimento sobre genética. O grandiosíssimo Gregor Mendel, que a gente já viu as leis de Mendel antes, né? Ele começou os estudos um pouquinho depois, não é? Então, ele publicou os estudos um pouquinho depois. Então, o Darwin não sabia do que estava acontecendo, né? Se ele tivesse conhecido aí o Mendel e fizesse aí um estudo bacana, ele teria matado a pau, né, todas as teorias e já estaria bem embasado, tá? Exemplo aqui, ó, os organismos que sobreviveram a um inverno rigoroso passam essa característica de resistência ao descendente, tá bom? Então, aqui coloquei passam, mas também é entre aspas, tá bom? Não é por vontade deles, é porque eles conseguiram, venceram na vida e quando eles se reproduzem, né, já que eles conseguiram se reproduzir, então eles são aqueles que conseguem viver nessa adversidade, né? E o descendente dele possivelmente vai também ter essa característica, né, de resistir ao inverno mais rigoroso. Por exemplo, também quando você não toma o seu antibiótico da maneira como o médico prescreveu, né, era para você tomar com 7 dias seguidos e você tomou com 3, achando que estava curado, já parou de tomar o antibiótico. O que você fez? Você permitiu que as bactérias que sobrevivessem, né, que sobreviveram apenas aqueles 3 dias, elas conseguissem se reproduzir, né, e você fez com que elas se tornassem mais resistentes àquele antibiótico, tá bom? Então aí nós temos aí vários, todo ano tem aí uma cepa de bactérias super resistentes, né? Por quê? Porque as pessoas fizeram isso, né? Tomaram o remédio errado e as bactérias acabaram tendo maior resistência. Então toma certo o seu remedinho lá, tá? Não é à toa não. Lembre-se, não é o mais forte que sobrevive, tá? Não tem a ver com ser o mais forte, é só o mais adaptado. É o mais adaptado a viver em determinadas condições ambientais. Beleza? Então é sempre o mais adaptado que fica no lugar, que sobrevive, e não o mais forte. Se uma minhoca, a minhoca é o mais forte, imagina, uma minhoca é um ser totalmente mole, né? Por que então que a minhoca viveu e o dinossauro morreu? Vamos supor assim, né? A minhoca é mais forte que um Tiranossauro Rex? De forma alguma, não é? Estou falando obviamente de períodos diferentes na era, mas é para você entender, não é o mais forte, é sempre o mais adaptado, tá bom? Para a seleção natural do Darwin é sempre o mais adaptado. O neodarwinismo vai ser para a próxima aula, tá ok? Então eu vou só dar uma dica aqui para você fazer as questões e para já indo para os finalmente. Quando você for fazer uma avaliação e você quer, talvez o exercício quer saber sobre se está falando uma frase lá a respeito de Lamarck ou de Darwin, você tem que prestar atenção nos seguintes fatos. Olha só, se você perceber que lá no exercício dá a entender que o ser vivo tenta se adaptar, é ele que se modifica ao meio, tá bom? A ação é do ser vivo para o ambiente. Isso é lamarquismo, tá bom? É como se o ser vivo pudesse se modificar para viver naquele ambiente. Isso é lamarquismo. Agora, se você entender que o exercício está querendo ali te mostrar, que aquela frase ali, aquela alternativa está mostrando que o ambiente está selecionando o ser vivo, não é o ser vivo que se adapta, é o ambiente que está selecionando,
a ação é do ambiente, dos fatores ambientais sobre o ser vivo, aí nós temos um darwinismo. E eu digitei errado aqui, tá? Aqui é um W, coloquei um M, não sei porquê, tá? Aí é darwinismo, beleza? Meus queridos, por hoje é só, tá bom? Espero aí ter sanado as dúvidas. Isso é tudo bem, pessoal. Valeu, falou, fui. Se tiver dúvida, manda pra mim no WhatsApp, a gente conversa melhor, tá ok? Forte abraço, valeu, fui.